Bom dia, gente. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar início a alguma coisa com relação a triângulo. Então nós vamos trabalhar a altura de um triângulo, que está na página 74, mediana de um triângulo, que está na página 75. Vamos trabalhar a bissetriz de um triângulo, que está na página 76. E, por fim, mediatriz de um triângulo, que está na página 77. Então, vamos lá. Pessoal, a altura de um triângulo. Então, a altura de um triângulo. Então, a altura de um triângulo é um segmento de reta que tem um vértice, tá certo? De um lado oposto, tá certo? Ao seu prolongamento, formado, tá certo? Por um ângulo de 90 graus, Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, A, B, C. A altura, vai ser esse prolongamento aqui, formando um ângulo de 90 graus. Então, a altura, tá certo? Vai ser justamente esse ângulozinho aqui, esse ponto aqui que eu coloquei de vermelho, que é o H, tá certo? Que forma o ângulo de 90 graus, saindo do vértice, que é o A, tá certo? Todo triângulo, pessoal, possui três alturas, tá certo? Todo triângulo possui três alturas, tá certo? E eles são também chamados, quando esses pontos se encontram, eles são chamados de ortocentro. Esse ponto aqui, central aqui, tá certo? Tá aqui a altura, essa altura, tá certo? Nós chamamos de ortocentro. Esse ponto aqui do centro, nós temos aqui a figura do AN, tá certo? Nós temos a figura aqui do BNH e do signo CH, tá certo? Então, esse ponto central aqui, tá certo? Nós chamamos de ortocentro, tá certo? Devido a se encontrar no ponto, a altura relativa, no caso do ponto PC. Então, esse ponto aqui, tá certo? É justamente o ponto AH, é justamente a altura relativa do BC. O ponto BH1 é a altura relativa do AC. BH1 é AC. E o CH é a altura relativa do AB. AB, tá certo? É a altura justamente, tá certo? Do ponto AB. Então, vamos fechar aqui AH é a altura relativa do BC. AH é a altura relativa do BC. BH1 é justamente a altura, tá certo? Do AC, tá certo? E o CH é a altura relativa do lado AB, ok? E quando eles se encontram, eles dão o nome de ortocentro. Então, a altura, pessoal, a altura de um triângulo, ele se dá por esse símbolozinho aqui, Esse símbolozinho aqui,
tá certo? Quando você vê, ó, AH é a altura do BC, tá certo? Então isso nós chamamos esse símbolozinho aqui de altura. E quando eles se encontram, chama-se ortocentro. Já a mediana já está dizendo, mediana de um triângulo, tá certo? É um segmento de reta que une o vértice do ponto médio outro lado. Então está aqui o ponto ABC, a mediana, ó, vai ser justamente esse ponto aqui, ó, AB. Por que isso? Tá certo? Porque ele vai justamente, esse ponto C aqui é igual ao ponto B, é igual ao ponto C. Então nós temos aqui, ó, AMB, ó, tá certo? Então esse nós chamamos de mediana, ou ponto, esse M vai ser o ponto médio do segmento. Então esse AM vai ser igual ao MB. Então nós chamamos mediana de um triângulo. Mediana de um triângulo é um segmento de reta que une o vértice do ponto ao lado oposto, ó. Repare que o A aqui, ó, com o M aqui é o lado oposto, ó, partindo do vértice até o seu lado oposto, ok? E o seu centro, tá certo? Nós chamamos de baricentro. Baricentro é justamente AM, ó. Nós chamamos aqui de AM, tá certo? É a mediana relativa ao ponto BC. Já o BM, ó, BM é o ponto relativo, tá certo, do AC, ó, AC. E o CM, tá certo? É justamente a mediana relativa do ponto AB. Então, se chama-se ortocentro. Quando se encontra aqui, ó, tá certo? É justamente o baricentro. O centro aqui, ó, esse O aqui nós chamamos de baricentro. Pessoal, agora vamos trabalhar a bissetriz de um ângulo. Bissetriz de um ângulo. Então, a bissetriz de um ângulo, o que é uma bissetriz? É o segmento de reta que une o vértice, partindo aqui o vértice, ó, tá certo, do triângulo, respectivo ao seu lado oposto, dividido esse ângulo, desse vértice, em dois ângulos, ó. Reparem que ele divide aqui, ó, dois ângulos, ó, dois ângulos, que é o que nós vamos chamar aqui no caso, ó, o B, tá certo, o C e o S, ó, BCS, tá certo? É a mesma coisa que S, tá certo? O C e o A, ó, SCA é a mesma coisa que BCS, tá certo? Então o S, o C e o S é a bissetriz desse ângulo C aqui, ó. Então, e quando nós encontramos o centro aqui, ó, tá certo? Nós chamamos de incentro, tá certo? Que é justamente, tá certo? O AS, ó, AS é a bissetriz relativa ao ângulo, ó, A. O BS1 é a bissetriz relativa do ângulo B, tá certo? E o CS é a bissetriz relativa ao ângulo C, tá certo? O centro aqui, que nós vamos chamar justamente do ponto L, nós vamos chamar de incentro.
Pessoal, agora nós vamos trabalhar a mediatriz, tá certo? A mediatriz. Então nós já sabemos que o ponto médio divide dois segmentos congruentes, ou seja, são iguais, tá certo? O ponto aqui médio, ó. Então nós temos, pertence ao ponto AB, tá certo? E o ponto médio desse segmento AM é igual a BM. Esse é igual a esse. Então, o que é a mediatriz? É uma reta perpendicular, essa reta perpendicular do segmento AB, tá certo? Que passa no ponto M. Nós chamamos de mediatriz, essa reta perpendicular. Uma observação: qualquer ponto da reta mediatriz tem a mesma distância entre A e B. Assim, a mediatriz é o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes de A e B. Tá certo? Então, a mediatriz, ó, tá aqui a mediatriz, esse ponto aqui, ó, que o ponto BC, ó, ponto BC, esse ponto P aqui, ó, nessa reta R, tá certo? Nós chamamos mediatriz do ponto BC. E como é que se chama, tá certo? O ponto onde se encontra todos os pontos. Nós chamamos de circuncentro. Então, todo triângulo possui três mediatrizes. Todos os ângulos possuem três mediatrizes. E o centro dele nós chamamos de ortocentro. Então, nós temos o triângulo aqui, ó, ABC, onde esse ponto R aqui é a mediatriz do ponto BC. Ponto R. O ponto S é a mediatriz do ponto AC, ó. O ponto R é a mediatriz do ponto AC. E o ponto T é a mediatriz do ponto AB, que nós chamamos de circuncentro. Agora nós vamos trabalhamos a altura de um triângulo, trabalhamos a mediana de um triângulo, trabalhamos a bissetriz de um ângulo e trabalhamos a mediatriz. Então, alguns conceitos. Então, vamos lá. A altura, tá certo? A altura, o ponto de encontro dela chama-se ortocentro, onde se encontram todos os pontos, nós chamamos de ortocentro. A mediana, nós chamamos de baricentro. A bissetriz, nós chamamos de incentro. E a mediatriz, nós chamamos de circuncentro. Então, pessoal, essas são as páginas que vocês vão dar a leitura com calma. Na página 74, a altura de um triângulo. Trabalhamos na página 75, a mediana de um triângulo. Na página 76, a bissetriz de um triângulo. Na página 76. E, por fim, a mediatriz está na página 77. Então, hoje nós vamos ter justamente a atividade na página 79. Atividade de 1 a 4. Atividade que vocês vão fazer na atividade 79, na página de 1 a 4. Tá certo? Vocês fazem uma releitura, vendo qual é, tá certo, a altura, como é que se calcula a altura, a mediana de um triângulo, a bissetriz de um triângulo e a mediatriz. Qualquer dúvida, eu estarei no privado. Essa matéria está da página 74 até a página 77 e vocês vão fazer a atividade da página 79, atividade de 1 a 4.